Fala, minha rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal para esse sabadão, dia 29 de março de 2025. Passamos pela data FIFA, passamos bem, com bons resultados. E agora, para quem segue aí o canal mais tempo, sabe que é o seguinte: sábado e domingo tem muitos jogos quando não é a data FIFA, as principais ligas aí pegando fogo. Então o vídeo aqui fica longo, mas as análises ficam mais curtas, porque se eu ficar falando aqui as análises que eu costumo fazer aqui de cada jogo, nosso vídeo vai dar 30, 40 minutos aqui, então sou mais direto aqui, vou mais direto ao ponto com vocês aqui, falo os jogos, inclusive hoje eu separei 9 jogos com 9 tips prontas para vocês, e hoje começa o Campeonato Brasileiro, que a gente tanto ganhou dinheiro no ano passado, hoje começa mais um Brasileirão, mais uma edição do Brasileirão, então eu separei 9 jogos aí pra gente falar, e eu vou ser mais direto pra gente acabar logo, pra gente acelerar logo, na verdade, esse vídeo aqui com 9 tips prontos e mais o bilhete no final do vídeo. Então prestem muita bem atenção aí. Eu sempre falo para vocês também, papel e caneta aí para vocês não se perderem, ou telefone na mão se vocês estiverem vendo pelo computador, para vocês irem fazendo as tips. É isso, bora acelerar, que a gente tem muito jogo para falar. E voltou o nosso campeonato italiano, e é por lá que a gente vai começar às 11 horas. Separei 2 jogos lá pra gente. Só que antes, já peço para vocês deixarem um like aí de vocês, que eu não pedi, que é muito importante para o nosso trabalho aqui, para a continuação, para o nosso projeto. E se inscrever no canal também. Tem muita gente que assiste o vídeo aí e não é inscrita no canal. Então deixa o seu likezinho aí, dá aquela moral, se inscreve no canal também, compartilha com seus amigos aí também que gostam de fazer aquela apostinha. E bora começar lá na Itália. Separei 2 jogos lá. 11 horas, 2 jogos são 11 horas. Separei Como e Empoli, Venezia e Bolonha, com 2 tips prontas para vocês. Vamos começar aqui por Como e Empoli. Estou olhando aqui para o lado por causa do computador. As pessoas já estão acostumadas, e acredito que vocês já estão acostumados. Eu fico olhando aqui a tela e passando as análises para vocês. Como e Empoli, 11 horas. Como muito tranquilo no campeonato, 13º lugar, não tem mais risco de cair. Matematicamente tem, mas é muito remoto o risco de cair. E o Empoli já está mais desesperado, está dentro da zona de rebaixamento, é o segundo time na zona de rebaixamento, está 5 jogos sem vencer. Na verdade, está desde dezembro sem vencer. Cara, o Empoli passa por uma fase terrível, desde 2024 sem vencer, porém, nesse período, eliminou a Juventus, cara. Uma zebraça que teve aí na Copa Itália, eliminou a Juventus, mas dentro da Série A italiana tá muito mal, tá dentro da zona de rebaixamento. Eu tenho uma tip pronta já para esse jogo aqui. A gente vai pegar um intervalo entre 1 a 5 gols, não só pelas estatísticas das duas equipes, mas pelo cenário. O Empoli precisa dessa vitória e por isso que a gente vai trabalhar nas finalizações do Empoli também, como eu vou mostrar para vocês aí. Nossa aposta criada para esse jogo aqui vai ser o seguinte: intervalo entre 1 a 5 gols, menos de 6 cartões, porque apesar dessa situação do Empoli, a média do árbitro que vai apitar hoje é uma média muito baixa, e como também não é um time que leva muitos cartões, e mais de 5 finalizações do Empoli, porque precisa da vitória, como eu já falei aqui, tá na zona de rebaixamento, tá na reta final, então independente do resultado vai ter que ir para cima aqui para tentar pelo menos pontuar e sair dessa zona desconfortável aí. Então repetindo já na tela para vocês aí, intervalo entre 1 a 5 gols, menos de 6 cartões e mais de 5 finalizações do Empoli, dá uma odd 1,70, odd boa aí pra gente começar trabalhando lá na Itália. Outro jogo que eu separei lá na Itália também 11 horas é o jogo entre Venezia e Bolonha. Venezia também tá afundado lá na zona de rebaixamento, 19º colocado, precisa da vitória, tá desesperado nessa reta final aí. E o Bolonha tá lá em cima na tabela, mas briga por uma vaga na Champions League. O Bolonha foi muito bem ano passado e faz mais uma boa temporada aqui e tá lá em cima. E aqui eu encontrei uma boa oportunidade pra gente no mercado de cartões. Eu já expliquei aqui outras vezes, vou explicar aqui hoje de novo, porque tem sempre pessoas novas aqui assistindo o nosso vídeo. A gente vai pegar aqui o handicap asiático 0.0 para o Venezia no mercado de cartões. O que significa isso? Se o Bolonha tiver mais cartões do que o Venezia, a gente perde a aposta. Se tiver o mesmo número de cartões, como a gente está pegando o handicap asiático 0.0, a gente tem a nossa aposta devolvida, o Carlinho passando ali atrás. Ó. E se o Venezia tiver mais cartões, que é o time que precisa da vitória, está desesperado, tentando sair da zona de rebaixamento, a gente pega o green. E esse handicap asiático 0.0 para o Venezia tomar mais cartões, tá uma odd 1,78. Então, para mim, tem muito valor. O Venezia também é outro time que não ganha desde o ano passado, tá no desespero aqui, então eu vejo muito valor essa odd 1,78 aqui para o Venezia tomar mais cartões no jogo. Se tiver o mesmo número de cartões, nossa aposta é devolvida. Então, para mim, tem muito valor para a gente fechar lá no campeonato italiano. Agora vamos dar um pulinho lá na segunda divisão da Inglaterra, que a gente é bem lucrativo, mas antes já peço desculpa para vocês aí, às vezes vocês vão ouvir uns ruídos aí, uns carros passando, porque no local que eu tô gravando aqui é perto da estrada aqui, e no horário passa muito
carro, caminhão, então acaba buzinando. Às vezes vocês vão ouvir aí, mas o que importa é entregar um bom conteúdo para vocês aí, bons resultados como a gente tem entregado. E lá na segunda divisão da Inglaterra, onde a gente tem sido bem positivo, eu separei um joguinho aqui, tem bastante jogos lá, mas separei um joguinho aqui do Sunderland versus o Millwall. O Millwall, famoso time aí, para quem gosta de assistir filme, aí, série, assistiu o filme Hooligans e tinha o Millwall lá. Então, o Millwall vai jogar agora contra o Sunderland fora de casa. Eu tenho uma tipzinha pronta aqui, vou passar para vocês. Intervalo entre 1 a 4 gols no jogo e menos de 6 cartões, porque o árbitro que vai apitar essa partida tem a média muito baixa de cartões. E esse intervalo entre 1 a 4 gols no jogo bateu nos últimos 5 jogos do Millwall e nos últimos 5 jogos do Sunderland. Sempre sai um golzinho lá na segunda divisão da Inglaterra e principalmente agora que está na reta final, são jogos decisivos. Então o Sunderland precisa da vitória para tentar ainda aí buscar o acesso de forma direta, que é muito difícil, mas está dentro da zona de classificação, é melhor time. E eu não vou pegar aqui nada a favor do Sunderland, porque vem de resultado reverso. Então a gente vai pegar aqui intervalo entre 1 a 4 gols e menos de 6 cartões, dá uma odd de 1,57, está muito boa para a gente para a segunda divisão lá da Inglaterra, onde está sendo bem lucrativo. E essa é a tip aí para Sunderland e Millwall. E já vamos para o quarto jogo aqui desse vídeo, dessa vez lá na Alemanha. 2h30 tem um jogo entre Eintracht Frankfurt, esse é um dos times mais difíceis de falar aí das principais ligas, Eintracht Frankfurt, que recebe o Stuttgart, jogão aqui. Não chega a ser um confronto direto aqui, porque o Stuttgart está em 10º lugar, está bem tranquilo no campeonato, difícil se classificar por uma competição internacional e também não tem risco de rebaixamento. Já o Frankfurt está aqui brigando por uma classificação em competição internacional, assim, tem 4º lugar. E nossa tip pronta para esse jogo vai ficar o seguinte: intervalo entre 2 a 6 gols, porque os últimos confrontos entre eles tem sido muito over. Eu vou falar para vocês aqui os últimos 5. A gente teve 1-1, 3-2, 2-1, 3-0 e 3-2. Ou seja, em todos esses últimos 5 jogos aí, entre eles, tivemos dentro desse intervalo aí entre 2 a 5 gols. Para quem não entende essa parada aí de intervalos aí, vira e mexe alguém me pergunta, irmão, o que significa esse intervalo aí? Esse, por exemplo, entre 2 a 5 gols. A gente precisa que saia 2, 3, 4 ou 5 gols no jogo. Não pode ter só um jogo e não pode ter mais de 5 gols. E vamos pegar aqui também menos de 6 cartões, porque o árbitro que vai apitar hoje tem a média muito baixa de cartões. Vocês vão me ver às vezes sendo repetitivo aí, mas realmente eu procuro sim os árbitros que têm a média baixa de cartões. Se tiver uma linha alta para a gente trabalhar, eu aproveito a oportunidade e compartilho com vocês aqui. Então, para esse jogo lá na Alemanha, eu só peguei esse joguinho lá da Alemanha para esse sabadão aí, Frankfurt versus Stuttgart. Intervalo entre 2 a 6 gols no jogo e menos de 6 cartões, dá uma odd de 1,60. Para mim tem muito valor lá na Bundesliga na Alemanha. Quinto jogo já, a gente vai dar um pulo lá na França agora. Reparem que a gente está tendo rodada cheia desses campeonatos, mas eu estou separando um joguinho aqui que eu achei boas oportunidades para trazer para vocês, para a gente não ficar com um vídeo tão longo também. Se eu tiver outras oportunidades nesses vários outros jogos desse sabadão aí, eu vou compartilhar lá no Grupo Free. Se você não está participando ainda, é só clicar no link que está na descrição aí, 100% gratuito. Vocês não precisam pagar absolutamente nada. E lá eu mando tips diária, mando bingo lá também. Então aproveita aí o link que está na descrição do Grupo Free e faça parte lá. E aqui na França, aqui sim a gente vai ter um confronto direto, um jogo que vai pegar fogo, porque a gente tem Mônaco que está em 3º e o Nice que está em 4º, ou seja, os dois brigam por uma vaga na Champions League ali do ano que vem, tem o Lyon ali na cola também, então tá pegando fogo essa reta final de campeonato francês, e aqui a gente vai trabalhar muito o cenário do jogo, não vamos deixar a estatística 100% de lado, porque é muito importante também, mas a gente vai trabalhar muito no cenário aqui. Eu também tenho uma tip pronta para esse jogo aqui, na verdade é um clássico aqui do campeonato francês, dois grandes times aqui, e tem uma rivalidade, então a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 5 gols, os dois times não são tão over assim, o Mônaco é muito mais do que o Nice, mas a necessidade de vitória aqui dos dois, eu acredito que a gente vai ver pelo menos 1, 2, 3 golzinhos aqui nesse jogo, é a minha previsão, pelo menos aqui, o meu palpite, como eu faço sempre para vocês aqui. Então a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 5 gols no jogo, também não vejo nenhum dos dois times goleando aqui, porque os dois times têm uma defesa muito boa, muito sólida. E vamos pegar também aqui mais de 3 cartões no jogo, porque além do juiz ter uma média acima de 3 cartões por jogo, a gente tem um jogo de confronto direto, é praticamente uma decisão aqui para os dois, então a gente tem tudo para ver mais de 3 cartões aí no jogo e mais de um cantinho no segundo tempo também por esse motivo, por esse cenário. Então vai dar uma odd de 1,61 e vai ficar assim nossa aposta criada para esse jogo lá na França. Intervalo entre 1 a 5 gols, mais de 3 cartões e mais de um canto no segundo tempo, 1,61. Para mim também tem muito valor aqui. Vocês sempre vão me ouvir falando aqui de valor, cara. Valor é isso.
é quando eu vejo uma boa oportunidade aqui que tem grande chance de acontecer. É lógico que dificilmente a gente vai acertar todas as tips aqui. Tudo bem que a gente já gabaritou alguns vídeos aí, espero gabaritar hoje também, mas a gente vai atrás do valor, da boa oportunidade. E essa odd de 1,61 para mim tem muito valor lá na França para a gente trabalhar. É muito jogo aqui nesse sabadão. E antes de falar do Brasileirão aqui, separei 3 jogos aí que abrem o Campeonato Brasileiro 2025 e tenho certeza que a gente vai ser muito lucrativo, assim como fomos no ano passado. Eu separei um joguinho lá na Argentina, jogo que vai rolar 9 horas, também vai pegar fogo, porque é um jogo de grande rivalidade. O River, terceiro lugar, recebe o Rosário, que está na frente do River, está em segundo lugar. Os dois estão colados na tabela ali no grupo B da Argentina. Então é um jogo que tem muita rivalidade, pega fogo. Costuma ter muitos cartões aí no histórico desse confronto e é nisso que a gente vai trabalhar. A gente vai pegar aqui uma tip pronta já que eu separei para vocês, só vocês copiarem e colarem mais de 4 cartões nesse jogo e menos de 6 cantos para o Rosário Central. Porque todos os times que jogam lá na Argentina contra o River, no Monumental de Nunes, geralmente os times vão jogando muito de forma reativa. Eles fecham a casinha ali, tentam buscar no contra-ataque. Tem outro que às vezes dá uma escapada, quando é clássico também. Mas acredito muito que o Rosário Central vai ficar fechadinho ali, jogando no contra-ataque, e não vai ter 6 cantos nessa partida. A média de cantos que o River sofre dentro de casa é muito baixa, e acredito que nessa partida a gente não vai ver também muitos cantos a favor do Rosário Central. Então a nossa tip pronta lá para esse jogo da Argentina, entre River Plate e Rosário Central, vai ficar da seguinte forma: mais de 4 cartões no jogo e menos de 6 cantos para o Rosário Central, dá uma odd de 1,66, para mim tá de bom tamanho também para esse joguinho isolado lá na Argentina. E agora sim, vamos para o Brasileirão, o Campeonato Brasileiro 2025. Separei 3 jogos aqui que vão abrir essa primeira rodada, e antes eu quero falar para vocês aqui uma estatística da primeira rodada do ano passado, porque vocês vão ver que são bem parecidas aqui as tips que eu separei aqui, mercado de cartões e intervalo de gols. Na primeira rodada do ano passado, a gente só teve 0-0, são 10 jogos, a gente só teve 0-0, e a gente só teve um jogo que passou de 4 gols, que foi Cruzeiro e Botafogo. Inclusive eu estava lá no Mineirão, o Botafogo estreou perdendo, espero que não estreie perdendo também nesse jogo de amanhã contra o Palmeiras, mas o Botafogo perdeu de 3-2 lá no Mineirão, um jogo louco, que o Barbosa foi expulso, eu estava lá, então foi o único jogo que passou de 4 gols. Por quê? Porque a estreia é sempre o time ali com mais cautela, tudo bem que todo mundo quer estrear vencendo, mas o time não tem aquele entrosamento, não está encaixadinho ali, tanto que em 10 jogos na rodada, só um passou de 4 gols, que foi esse Botafogo e Cruzeiro, e só um também terminou 0-0. Então a gente vai trabalhar um intervalo entre 1 a 4 gols aqui, nesses 3 jogos. E o primeiro que eu separei aqui é Cruzeiro e Mirassol. Vamos trabalhar no mercado entre 1 a 4 gols, no menos de 7 cartões, porque quem vai apitar aqui vai ser o Alex Gomes Stefano, que tem a média muito baixa de cartões. Ele segurou bem os cartões no Campeonato Brasileiro do ano passado, então acho que menos de 7 cartões aqui, tá uma linha muito alta, 7 cartões, então é uma boa oportunidade aqui para a gente aproveitar, e mais de 2 cantos no segundo tempo. Lembrando que agora a regra do Brasileirão é a seguinte: se o goleiro fizer uma defesa e ficar 8 segundos, passar, na verdade, de 8 segundos com a bola na mão, vai ser escanteio para o adversário. Então fiquem muito ligados aí que a gente vai estar trabalhando aí. Peço mais uma vez para vocês participarem do grupo free. A gente pode estar pegando aí escanteios ao vivo, muitos escanteios ao vivo lá no grupo, e eu vou enviar lá para vocês. Então para esse jogo aqui, estreia do Cruzeiro contra o Mirassol, vai ficar assim, intervalo entre 1 a 4 gols, menos de 7 cartões, porque o Alex Gomes tem a média baixa de cartões, e mais de 2 cantos no segundo tempo, odd 1,66 para a gente iniciar aí o primeiro jogo do Brasileirão. Para o segundo jogo aqui, a gente tem um clássico nacional aqui, Grêmio e Atlético Mineiro. Quem vai apitar é Rafael Claus. Então a gente também vai trabalhar no mercado de under cartões, porque o Claus, a maioria de vocês aí já conhece. O Claus segura muito, é um dos melhores árbitros aí brasileiro, segura muitos cartões. Cara, teve um campeonato, agora também tem outra regra, não para evitar bolinho ali em volta do árbitro, que a CBF implantou e só os capitães podem falar. Mas o Claus é um juiz que a galera respeita. Se fosse outro juiz aí, eu não entraria nessa aposta, mas o Claus e o Daronco aí, a galera costuma respeitar, não fica muito de resenha ali, enchendo o saco. Então, agora tem essa regra aí. Se ficar bolinho em volta do juiz, ele vai distribuir cartões. Mas acho difícil acontecer isso com o Claus. Então, para esse jogo aqui entre Grêmio e Galo, a gente vai pegar um intervalo entre 1 a 4 gols e menos de 7 cartões. Acho muito difícil o Claus distribuir 7 ou mais cartões nesse jogo aí. E dar uma odd de 1,61, para mim tá de bom tamanho aqui nesse segundo jogo do Brasileirão. E para a gente fechar aqui no Brasileirão, a gente tem Juventude e Vitória. Aqui eu vejo um cenário diferente. Vamos pegar também o intervalo entre 1 a 4 gols, porque os dois times vão querer
começar ganhando o Brasileirão. O Juventude é muito forte lá no Alfredo Jaconi. O Vitória também não é um time bobo, fez um confronto duro aí na final do Baiano com o Bahia. É um bom trabalho do Thiago Carpini lá, apesar das últimas derrotas aí, teve 3 derrotas nos últimos 5 jogos, mas ficou mais de 20 jogos sem perder, vai ser um jogo muito difícil, mas acredito que a gente pode pegar esse intervalinho aí também entre 1 a 4 gols lá. E lá quem vai apitar é o Paulo César Zanovelli, que tem uma média alta de cartões, é um juiz que dá cartão à toa, é um juiz também que perde às vezes o controle do jogo e pode ter essas reclamações aí, ele vai ter que distribuir cartões. Então a gente vai trabalhar assim, intervalo entre 1 a 4 gols no jogo, mais de 4 cartões e mais de 2 cantos no segundo tempo, dá uma odd de 1,70 para a gente fechar o Brasileirão, fechar o vídeo também desse sabadão aí. Espero que vocês tenham aproveitado bastante aí, anotado tudo ou feito direto no celular aí, como vocês preferem, mas peguem aí, dividam bem, eu sempre falo isso lá no meu grupo VIP. A gente tem muito volume de aposta lá, então dividam bem a banca de vocês aí, nem que vocês precisam abaixar o volume também, a sua stake aí, mas dividam, porque a gente vai sempre lucrar no volume e longo prazo. Então, fim de papo aqui de mais um videozinho aí, 9 jogos que eu separei para vocês, 9 tip prontos e mais o bilhete que eu vou deixar para vocês aí na tela agora, que a gente sempre deixa aqui no final do vídeo, odd 2. Então espero que vocês tenham gostado. Domingão aí eu tô de volta, então já se inscrevam no canal quem não é inscrito. Boas apostas para todos e um bom fim de semana. Valeu, tamo junto.